Olá, trader, tudo bem com vocês? Bem-vindo a Tradewiser Educacional. É só aqui que você tem indicadores diferenciados para o seu profit. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o AVPT Bar. O que é isso? São dois tipos de coloração estratégicos de barra, tanto que seja Candle, Renko ou 6P, num único indicador. E esse indicador ainda pode ser visto de duas formas diferentes. Nós vamos ver isso nesse vídeo. Mas falando um pouco aqui do indicador, o nome dele, AVP Bar, vem do seguinte: você tem um indicador de coloração Aggression Value Power Bar, tá? Que seria o AVP, tá? Mais o bar, que é o que? Ele transfere o volume normal ou de agressão, a força desses volumes para a cor da barra. Ou seja, se a barra é verde, porque ela está subindo, ela continuará sendo verde. A diferença é o tom de verde que você vai ver. Se a barra está caindo, né, o movimento do preço está caindo, e você tem várias barras vermelhas, as barras continuarão vermelhas. A diferença é o tom dessas barras. Geralmente você tem barra escura em dois momentos: na hora que você tem um início do movimento, na hora que você tem uma briga no meio do movimento e na hora que você chega no final do movimento, que é aquele último suspiro do morto, né? Dizendo para você, é a última venda antes da reversão, né? E aqui em cima é a primeira venda para induzir a nova tendência. Então, o Aggression Value Power Bar é este indicador. O segundo que nós temos aqui é o VPT Bar. O que é o VPT Bar? É o Volume and Price Trend Bar. O que ele faz? Ele transfere o movimento do volume e do preço para a barra, mostrando para você qual é a tendência do mercado. Quando ele é verde, ele tem duas cores. Quando ele está ascendente, a tendência é ascendente, tem duas cores: verde escuro mostrando movimento de compra, ou seja, positivo, e o verde claro mostrando movimento negativo. Mas ele sempre mostra para você aquela cor toda verde para você saber que você está numa tendência altista. É essa cor que eu mais uso, ou é a única que eu uso no meu trading system, e é absurdo como me dá uma visão. E no meio dela entra uma tendência de alta, uma tendência de baixo, tem aquela tendência de transição que é uma tendência meio lateralizada, é onde você tem duas cores diferentes, que é o cian e o magenta, que ele mostra para você que é movimento positivo ou negativo, mas ele está dentro de uma fase de transição onde ou o volume ou o preço não estão convergindo, né? Se o preço está indo e o volume não está indo, não há uma convergência entre eles, então fica na zona de transição. E é perfeito como é que isso funciona. Esse indicador por si só, ele já é um trigger. Então vamos aqui, ó. Ele pode ser usado, né, para qualquer ativo, ele pode ser usado para qualquer tempo de candle, ele pode ser usado para qualquer configuração de Renko, ele pode ser usado para qualquer configuração do gráfico de pontos, ou no caso 6 pontos. Ele é um gatilho para você. Você tem uma série de configurações que você pode fazer dentro dele para adaptar ele da forma para o seu modelo de operação. Ele foi 100% criado pela Tradewiser. E por fim, você tendo dúvida, é só você entrar no TW Indicadores, TW Store Indicadores lá no Telegram, para você então poder falar comigo, beleza? Vamos começar aqui, vamos ver como é que ele funciona. Aqui na tela a gente tem o índice gráfico padrão. Primeira coisa que a gente vai fazer, vir aqui e inseri-lo como uma regra de coloração. Tá aqui, ó. Você vem aqui embaixo, clica no mais, chama aqui, ó, AVPT. Aparece ele aqui, você insere, dá OK, pronto, tá aí, ó. Vocês vão perceber o seguinte, ó. Vocês viram que as cores originais da barra tava lá, o vermelho e o verde, certo? Então vocês vão perceber aqui, ó, que você tem um cian meio esquisito, né? E aí você tem uma volta para cá também meio estranha, é uma cor meio estranha, que parece que é um verde claro, uma coisa meio esquisita. E ao mesmo tempo você tem uma cor muito similar aqui,
Por quê? Porque você tem aquelas cores por trás dele que está distorcendo isso. Então o que eu faço aqui? Eu venho, a primeira coisa que você faz, você vem aqui e troca todas essas informações aqui por branco, para ele tornar toda e qualquer barra neutra, tá? Aqui, ó. Tudo está neutro. Agora sim, agora nós temos cores mais suaves. Agora a gente vê aqui que aquela cor que era meio esquisita, meio pastel, agora na verdade ela é verde clara, e aquela outra mesma cor pastel, só que um pouco mais escura, agora é vermelho claro. Então a gente de cara consegue perceber o seguinte aqui, ó. Olha a tendência de baixa clara para nós aqui, ó, mostrando claramente que nós estamos numa tendência de baixa. Olha aqui a tendência de alta. Não há dúvida que nós estamos numa tendência de alta, certo? Aí olha aqui, ó, a fase de transição. Não há dúvida que a gente está na fase de transição. Reparem vocês que na maioria das vezes a fase de transição ela é lateralizada, ela fica naquela, puta, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. E quando está nesse movimento aí, a única coisa que te tira desse movimento, conhecimento técnico, conhecimento de análise técnica, de preferência aplicada de forma estratégica, o famoso price action. Só ele te deixa aproveitar oportunidades, como é a oportunidade que aparece aqui, ó. Olha a virada que teve aqui nesse candle, você entraria aqui em cima para pegar a descida aqui. Mas a gente já sabe que o suporte, né? A gente está trabalhando então aqui, ó, num suporte aqui. Então, se a gente arriscar essa descida aí, ó, a gente vai ter quanto de descida se a gente entrasse aqui, ó? A gente ia ter aqui, ó, 100 pontos no máximo. Haveria um risco desses 100 pontos não surgirem completamente, porque a gente já sabia que tinha uma resistência de compradores, ou perdão, um suporte de compradores segurando o preço para não cair, tá bom? Então vejam só vocês, os indicadores deixam claramente, mostram para você claramente como as coisas estão funcionando, mas você tem que ter um embasamento técnico para que você possa aproveitar na plenitude tudo aquilo que o indicador traz para você, tá bom? Então a gente está olhando aqui, ó, mais uma vez aqui em cima, a gente vê aqui de novo, ó, uma zona de transição que ele não sabe se vai, não sabe se não vai. Tá vendo aqui, ó? Ele estava aqui numa resistência aqui, se segurou nessa resistência, conseguiu passar por essa resistência, caiu, veio aqui, confirmou a polaridade, a troca de polaridade e então começou a cair. Toda vez que a gente vê esse movimento de transição, significa que ou o preço ou o volume estão aí com um probleminha de defasagem de movimentação, tá? Então aqui a gente tem um movimento do preço, vendo como é que é. Vamos olhar aqui como é que está o comportando agora em tempo real. Olha aqui, ó. Depois de uma alta bastante forte, estamos em uma fase de transição agora. Deixa eu pegar aqui, ó. Tivemos uma alta, aí teve uma pausa, tivemos mais uma alta, mas a alta já foi muito grande, já está tendo outra pausa aqui. Do fundo dele, que foi essa arrancada aqui embaixo até lá em cima, ó. Quanto que já teve aqui, ó? No índice, 900 pontos, ou seja, ele já está bastante esticado. E vejam só vocês, só o preço, só o indicador de cores por si só já mostra então o movimento que a gente tinha que estar pegando, tá? Obviamente que se nós tivéssemos indicadores auxiliares aqui, a gente teria mais condição de saber que provavelmente essa pernada seria alta e essa aqui não seria alta. Ou seja, precisamos de mais indícios, mais informações que nos ajudem a acreditar que tem probabilidade de ser um impulso maior. Então, fica aí encorajando vocês a explorar mais esse mundo dos indicadores. Mas não os indicadores padrão que existem por aí, porque praticamente os indicadores que eu uso, nenhum deles é mais padrão de mercado. Todos ou eu modifiquei ou a maioria eu criei, porque eu precisava atender uma necessidade, uma visão que eu estava tendo que os indicadores não me davam, tá bom?
Nós somos aqui no índice, vamos para o dólar, ver como é que ele se comporta aqui também no dólar. O dólar hoje está bastante lateralizado, tá ruim, olha só, momento de transição muito grande. Você pode falar comigo, pô Marcelo, mas é muito colorido, eu não gosto. Então vamos alterar essa cor. Opa! Peguei errado aqui. Vamos alterar então essa coloração. A fase de transição, você pode falar com ele o seguinte, ó. Eu não quero aqui a fase de, ó, nós estamos nesse aqui para baixo, tá? É VPT, tá? Ó, eu não quero aquela fase, eu quero que seja tudo o swing aqui, tá vendo? O swing é o swing da tendência, a variação da tendência. Ó, o que vai acontecer? Ele vai ficar cinza para você. Olha lá, ó. As fases de transição agora ficaram cinzas para você. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de conseguir enxergar com clareza o que é que está acontecendo nessa fase de transição. Tá? Quem está puxando para cima, quem está puxando para baixo. Tá? Então eu prefiro muito mais isso porque eu acho que é muito mais fácil de perceber o que está acontecendo. A outra coisa que você pode mudar aqui é que você não quer ver verde claro e verde escuro. Você só quer ver verde de um lado e vermelho do outro. Também tem como manter essa forma assim, olha só. Você só vê verde subindo e só vê vermelho caindo. Eu acho que isso também não traz aí um refinamento do modelo, tá vendo? Vocês têm essa possibilidade de configuração, possibilidade essa que eu não acho a melhor para o meu operacional. Então, eu gosto de usar o degradê do verde e vermelho e eu gosto de ver a variação entre eles aqui. Como eu estou no candle, é interessante eu configurar aqui que tem a ver com abertura e fechamento, tá? Tá aqui, tá funcionando, é assim que eu gosto. A gente agora tá no dólar, vamos para então para o Renko 4. Renko 4, olha só, a mesma visão que você tem aqui, ó. Olha a clareza aqui, ó. Ó, tivemos aqui então um topo, aí tivemos a variação aqui, ó, mostrando que estava uma fase de transição. Ele pegou, engatilhou. Se você esperar o fechamento da primeira barra vermelha entrar, você então pega o movimento. Como aqui é uma abertura, é um pouco mais difícil. Olha aqui, ó. Vamos pegar mais para cá, ó. Aqui você tinha uma resistência. Opa. Aqui então, ó, você tinha uma resistência aqui. E aqui em cima você tinha outra resistência. Olha o que o preço fez aqui, ó. Ficou batendo aqui, batendo. Na hora que ele rompeu, ele já rompeu te dando um candle verde. Mas você tinha um risco dessa segunda resistência. Como ele teve força, ele passou por essa resistência, veio aqui, confirmou o rompimento e então foi embora. Tudo dentro da janela verde, ou seja, tudo dentro do movimento altista, da tendência de alta. Fica muito mais fácil você perceber. Olha aqui o dólar, a gente viu que o dólar estava meio amarrado, abriu aqui, ó, como ele abriu, ele ficou meio amarrado, ele subiu e voltou. O que ele fez nessa volta aqui? Olha, eu estou falando de tecnês misturado com indicador. Ele veio testar o que, ó? Esse suporte do passado aqui. Ele veio testar, não conseguiu passar, fez um candle de reversão, dava uma entrada, porque toda essa zona aqui, ó, é uma zona de queda. Olha só, ele deixa claro para você que você está trabalhando dentro de uma zona de queda, tá bom? Agora a gente está vendo que ele está trabalhando dentro de uma zona de transição. Então ele não sabe se vai, não sabe se foi, já são 12:10, então as coisas começam a apertar um pouquinho. Vamos agora para o 6P, que é o tradicional da galera. Isso muda muito o sentimento da moçada no 6P. Presta atenção, olha aqui, ó. Uma vez que você viu aqui que ele entrou em modo vermelho, deixando essa sombra grande por cima, ele está dizendo para você, mamãe, tô caindo. E aí ele pegou, deu uma respirada, caiu mais um pouco. Esta sombra aqui já estava cantando para você que provavelmente não ia cair mais. Então pode ser que ia ser uma alta, poderia ser uma oportunidade de fechar o trade aqui ou você arriscar. Mas fechar o trade aqui ou aqui, a diferença seria pouca. Quanto teria dado esse trade aqui se você tivesse entrado aqui e saído aqui?
teria feito aí 7 pontos mais ou menos, tá? Num dia ruim. Então, você consegue enxergar qual é a tendência predominante dentro do movimento, inclusive do gráfico de 6P. Tá aqui, ó. E aí você tem aqueles benefícios de, então, esconder o passado, né, para ele não ficar mostrando o indicador no passado, para não comer o recurso da sua máquina e da memória da sua máquina, tá bom? Então, muita calma nessa hora. Olha aqui, ó, como a gente teve aqui o aviso de que estava entrando na transição aqui. Se você tiver um auxílio de um outro indicador, você poderia estar sabendo que haveria grande chance de rompimento, apesar de que ele deixou a sombra inferior já mostrando para você uma zona de rompimento, uma força de compra aqui, né? Subiu tudo isso aqui, talvez valesse a pena matar esse trade aqui. Quantos pontos teria te dado aqui? Quantos pontos teria dado nessa entrada aqui? Por baixo 8 pontos, tá vendo? Então ele ajuda você a perceber aonde está o jogo, aonde está a tendência. Não conheço coloração de candle melhor que essa, porque ele é baseado em preço e volume. Teoria de Down, o preço tem que confirmar o movimento do volume, senão não vai. E aqui a gente vê, quando um dos dois está distorcendo, a gente tem uma zona magenta com cian. Quando entra em tendência, a gente tem ou vermelho ou verde. E aí as coisas ficam, então, mais fáceis, tá bom? Então, tá aqui mais uma coisa. Agora, vamos para o segundo tipo de indicador que nós temos aqui dentro de coloração, que é a coloração de... Nós estávamos no VPT, que é a opção 2. Nós vamos agora para o AVP Bar. Nós vamos transferir para a barra a coloração do volume, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem uma barra clarinha, uma barra super escura. Lembra que eu falei? A arrancada, olha a arrancada acontecendo aqui, ó. Ele meteu o volume aqui dando uma arrancada. Chegou aqui, ele deu outro volume anunciando que provavelmente o fim também estava chegando, tá? Olha aqui, ó, deu a arrancada, foi mais uma vez, clareou e parou. Pô, Marcelo, mas além de verde e vermelho, você também tem degradê de verde e vermelho, você também tem azul e laranja. Sim, o que é o azul? O azul é o verde que tomou uma agressão vendedora muito mais forte do que a agressão compradora, tá? Então ele falando assim, eu me segurei como um candle verde, porém eu tomei uma agressão muito maior do que eu dei dos vendidos. E aí ele fica azul dizendo o seguinte, ó, presta atenção que os caras estão tentando forçar a venda. Olha o que aconteceu em seguida, venda, venda, venda. Olha aqui, ó, tentou cair, ó, tentou cair, não conseguiu cair, tentou subir, tomou uma agressão vendedora, tentou cair, tomou uma agressão compradora, mas dentro desses três aqui a gente viu que quem estava mais na força era os vendedores. Caiu, caiu. Depois o que ele fez? Meteu-lhe uma força muito forte, que é a terceira maior força do volume, que é um verde quase escuro, e aí ele relaxou um pouco e deu o último verde escuro para terminar um movimento de alta, tá? E aí ele então tomou aqui, ó, tentou bater, ele tentou puxar para cima, os vendedores vieram para cima dele, porém ficou claro no laranja que os vendedores até fecharam o candle vermelho, mas quem tomou uma agredida maior foram os compradores. Mas nesse caso, os vendedores estavam no domínio total e o movimento caiu, tá? Então aqui uma outra forma de mostrar para vocês como que eu pego a barra de volume, jogo ela lá em cima para você e falo, você não precisa mais ficar olhando o volume já está no seu candle. Tá? Então, se a gente transferir aqui, por exemplo, vamos voltar agora para o 4R, a gente consegue ver o mesmo comportamento aqui, ó. Tá vendo? Ó? A subida aqui era positiva, só que eu mostro a participação do volume. Ó, o volume escuro metendo força na subida e o volume escuro dizendo, eu acho que acabou a subida. Perceberam? Perceberam? Então, assim, muitas das vezes aqui, ó, ele de novo dando uma disparada para tentar fazer o movimento ir,
e aqui ele agrediu escuro, dizendo que o movimento está praticamente acabado. Repare que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cores aqui, percebe? Nós temos as 4 cores, a mais fraca está aqui, a segunda mais fraca está aqui, a intermediária grande está aqui e a maior está aqui, tá? Então, do mesmo jeito que nós temos 4 cores de volume positivo mostrando o degradê da força, a gente também tem a mesma coisa no degradê da venda, tá? Temos também essas mesmas cores que estão aqui, ó. Nós temos uma cor, a mais fraca, a segunda mais fraca, aí nós temos a terceira mais forte e a última e mais forte aqui. E nós temos então um azul mostrando que fechou positivo, tomando uma agressão negativa, e nós temos o laranja mostrando que fechou negativo, mas tomou uma agressão muito maior positiva. Então, assim, vai muito do operacional. Eu, durante muito tempo, eu usei esse daí, tá? Para fazer as minhas análises no dia a dia, né? Minhas análises diárias, eu uso esse tipo de coloração, mas para tradar eu uso o AVPT Bar, tá? O VPT Bar. Aqui o AVP Bar realmente é para fazer análise minuciosa. Agora, ele tem uma significância sem igual quando está no gráfico de candle. Olha aqui, ó. No gráfico de candle fica claro para você a força do movimento. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar a setinha aqui, ó. No movimento agora que a gente está vendo, ó. Tentaram empurrar para cima, mas quem ganhou foram os vendedores. Aí aqui os compradores ficaram fracos, tentou bater mais uma forte para criar um movimento, mas a gente está vendo que a cor do volume não está significativo. O que mostra para nós que o mercado está parado nesse suporte aqui, ó. Mostra para nós que não está tendo vontade desse movimento em continuar. Então, inclusive, a própria leitura da cor da barra, conforme o comportamento dela, onde ela estiver, traduz para você se a coisa vai ou se a coisa não vai. Tá vendo aqui, ó? Caiu forte, caiu mais ou menos, voltou a cair forte, caiu mais forte ainda para dizer para você o seguinte: acabou a queda, é o último suspiro do morto, né? Ou seja, ele começou o movimento com uma cor forte, veio para baixo e fechou o movimento com uma cor forte, dizendo acabou o movimento. Então, tem sim as suas aplicações aí, ó. Olha aqui, ó, como é que ele se movimentou, mas jogando tudo que tinha de volume, respirou e voltou a cair nesse movimento aqui, tá? Inclusive o respiro foi o segundo, foi o da escala de 1 a 4, com 4 mais forte, e a escala 2, ou seja, está mostrando que não tem tanto volume comprador trabalhando ali, o que sugere para você o quê? Sugere para você, portanto, que pode ser, nós já estamos numa tendência de baixa, portanto, pode ser que essa pausa, ou seja, essa mini lateralização, quem continua no domínio é quem? São os vendedores. Tá bom? Então, veja só que, inclusive, essa interpretação de cores faz toda a diferença para você. O que mais que nós temos no menu dele aqui? Trazendo aqui para vocês, olha só. A gente pode desligar ele totalmente do gráfico, né? Tirar ele totalmente do gráfico para ele não ficar incomodando. Aqui que a gente faz a chave entre um e outro. Se você quer ver aquelas barras de reversão, ó, você clica aqui, vai surgir um mostarda. Quer ver? Olha, um amarelinho, olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, um amarelinho dizendo para você, ó, cara, eu acho que deu fundo, hein? Deu reversão. Ó, um amarelinho dizendo, ó, eu acho que deu fundo, hein? Ó, um amarelinho dizendo para você, ó, eu acho que deu fundo, hein? Onde é que nós temos outro aqui, ó? Ó, um amarelinho aqui, ó, eu acho que deu alta, hein? Ó, eu acho que deu topo, hein? Você pode ver que toda vez que dá um amarelinho, grande chance dele voltar. Deu um amarelinho, grande chance de voltar. Deu um amarelinho, grande chance de voltar. Deu um amarelinho, grande chance de voltar. Onde é que tá aqui, ó? Deu um amarelinho, grande chance de voltar. Deu um amarelinho, grande chance de voltar. Então vocês estão vendo que aqui, ó, só aqui que ele deu uma titubeada, né? Ele veio, era para ele ter voltado, não voltou, mas pelo menos lateralizou. Quando dá um amarelo, se ele não volta, se ele não reverte, ele pelo menos lateraliza. Então tem a sua aplicação. Desvantagem disso é que quando o amarelinho aparece, você perde a cor que está em vigor ali.
tá bom? Então você não sabe a intensidade, mas considerando que o amarelinho é um potencial ponto de reversão, ele já traz um valor agregado muito maior, certo? E você consegue usar isso em todos os gráficos, tá? Aqui, ó. A gente consegue ver aqueles mesmos pontos aqui, ó. Olha lá, apareceu o amarelinho, sugerindo que é queda. Olha lá, aparecendo que é amarelinho, aqui foi só uma pausa. Apareceu o amarelinho, olha lá, ó. Foi só uma pausa e voltou. Olha lá, apareceu o amarelinho sugerindo que é queda e deu queda. Apareceu o amarelinho sugerindo reversão e reverteu. Tá vendo? Então o amarelinho tá. Vamos agora olhar lá no 6P também. Aqui, ó, 6P mostrando a mesma coisa. 6P bacana também, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sugerindo caiu, sugerindo subiu, sugerindo lateralizou, sugerindo caiu. Amarelinho caiu, amarelinho lateralizou, amarelinho caiu, amarelinho subiu e ficou por isso mesmo. Então, vocês estão vendo aí que tem as suas aplicações essa identificação. Inclusive, tem muita gente que há tempos estão me cobrando esse indicador, tá? Só por conta desse amarelinho aí, tá? Aqui, se você está usando o AVP bar, né, que é transferir o volume para as barras, você pode escolher volume de agressão ou o volume normal, tá bom? Aí aqui você tem a contra-agressão, que é justamente essa barrinha amarela e essa barrinha laranja, barrinha azul. Se a gente tirar essa contra-agressão, a gente não mais vê nenhuma barrazinha azul nem laranja por aí, tá? Se eu tirar também essa reversão aqui, ó, vamos tirar essa reversão aqui. Vou tirar essa reversão aqui, onde é que está a reversão? Vamos tirar a reversão também. Você passa a só ter verde e vermelho, quer ver? Só vai aparecer verde e vermelho para você. E ó, só verde e vermelho para você. Então você tem uma série de formas para configurar o seu AVP bar, tá? Que é o volume nos candles, tá bom? Fica muito fácil de você perceber. Vamos ver o que mais que nós temos aqui na propriedade deles. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí a gente já entra então no VPT bar, que eu já falei para você. Tirar o degradê vermelho claro, vermelho escuro, verde claro, verde escuro. Tirar a área de transição, se é magenta, né? A área de swing lá, que é magenta ou não. Se você está usando um AVPT, você quer converter ele em um desses aqui por causa do tipo de fechamento. E a conservador, que está não conservador, é aquele que ele demora um pouquinho mais de te dar o sinal conforme for o movimento que ele vai fazer, tá bom? Mas, de novo, voltando aqui, deixa eu configurar do jeito que eu gosto. Eu gosto de deixar ele me mostrando as tendências, tá? Mostrando as tendências. Então, funciona aqui muito bem. Eu consigo aqui, ó, colocar nas tendências aqui, colocar a barra de reversão. Tá? Olha lá, ó, eu consigo colocar as barras de reversão. Então já começa a ficar interessante para quem opera 6P, hein? Começa a ficar interessante para quem opera 6P. Por quê? Porque agora eu estou vendo possíveis momentos de reversão ou de lateralização. Este aqui é fenomenal. Bora lá para o gráfico de 2 minutos para ver como é que isso vai se comportar lá. Olha lá, ó, eu tenho minhas tendências, mas ele está me mostrando os possíveis pontos de reversão. Fica colorido? Fica. Agora, você está preocupado que está colorido ou você está preocupado que você está ganhando informação? Você tem que escolher qual deles faz mais sentido para você, tá? Se você tem informação que pode culminar em um retorno interessante para você, ou se você quer tudo bonito, gráfico limpo, gráfico tal, e aí você ficar mais na torcida, que é isso que acontece com as pessoas. Eles são adeptos da tela limpa, mas no final das contas a tela limpa não dá informação sutis como essa que eu estou colocando aqui para vocês. Então, esse indicador é show de bola, para mim é campeão, ele está sempre no meu Trading System, não deixo ele fora de jeito nenhum, porque ele tem definitivamente o seu lugar no movimento, tá? Agora vamos fazer uma outra coisa, vamos inseri-lo novamente,
tá? AVPT. Vamos inseri-lo novamente agora como um indicador. Ó, ele vai aparecer como uma barra horizontal para você aqui embaixo, ó. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ó, ele foi inserido aqui, você está vendo a barra? Então você tem que fazer o quê? Você tem que vir aqui e pedir para aparecer aqui. Aí você clica, botão da direita, vem aqui, escolhe esta. Primeiro você vem aqui, né? E fala, não, eu quero que você me mostre ele como uma barra. De cara ele já vai te entregar a barra. Tá? Na sequência, você escolhe qual tipo de indicação que você quer que ele te dê. Aqui eu acho que também vale a pena, então, você colocar o AVPT, tá? E aí você tem nas barras o VPT bar e na barra horizontal embaixo, você passa então a ter o comportamento da agressão do volume, tá? Então a gente começa a ver aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui uma seta aqui. Ó, aqui a gente teve uma agressão azul, mostrando que esse candle aqui foi... Opa, errei aqui, pera aí. Este candle azul aqui, ó, esse candle vermelho, ele caiu, mas com uma agressão positiva, sugerindo que os compradores estão tentando pôr moral na história. Aqui é a mesma coisa, ó. Tomou-lhe uma agressão vermelha aqui, ó. Esse candle aqui é aquele candle que não sabe que cor que é, porque ele é muito miúdo o corpo dele. Então, acabou que ficou na cor azul, mas está mostrando que quem está predominantemente agredindo aqui são os compradores. Aqui do lado dele, quem tentou, são os vendedores. Aqui do lado dele, quem tentou já agredir mais foram os compradores em cima dos vendedores. Então, você pode ter essa variação aqui de visualização do seu indicador. Ou seja, você pode usar os dois tipos de indicação que o indicador te dá, que é o AVP bar e o VPT bar. Você pode usar os dois, aí você escolhe se você quer um em cima, outro embaixo, um em cima, tá? Pode ser uma coisa também você usar a fase de transição aqui embaixo, né? Opa! O que eu fiz aqui? Esse aqui não existe, peraí. Inserir uma a mais, ok. Vamos puxar aqui. Aqui, ó. Aí você pode escolher aqui se você quer... Opa! Se você quer que apareça, então, o VPT bar aqui embaixo, ó. E aí em cima você pode usar a agressão. Vamos ver lá, ó. Então aqui você consegue enxergar as tendências, pode ser que você tenha um sentimento diferente, e em cima você então pega e coloca a agressão do volume aqui, né? A força do volume aqui em cima. Então agora em cima eu tenho os volumes e embaixo eu tenho as tendências. Aí você pega uma janelinha aqui, ó. Ó, aqui tá caindo e aí você vê onde é que tá. Olha aqui, ó. A gente estava saindo da fase de transição bem na pontinha aqui, no meio teve uma fase de transição e no final começou outra fase de transição. E aí se a gente pegar outra janela, por exemplo, nessa alta que começou aqui, né? Vamos pegar do início ao fim dela, até aqui, ó. Ó, no início ao fim dela aqui, ó. Olha lá. Aí a gente tem uma fase de transição, aqui já deu alta, aqui era a entrada. Aí você foi seguindo a sequência, começou a fase de transição, você matou ele aqui, o seu trade aqui. Mas o mercado lateral no dólar está um pouco ruim. Vamos dar uma olhada aqui para fechar o nosso vídeo. Vamos dar uma olhada aqui no índice. Como é que o índice vai se mostrar neste comportamento também. Olha ele aí, ó. Olha aqui, ó. Tivemos essa impulsão impressionante aqui, ó. Aí, ó, o volume aí, ó. Aqui, ó. Olha só, que repare uma coisa, que na última barra, aqui ó, nessa barra vermelha era a transição, deu azul, deu aquela impulsão que engolfou e começou a subir. Olha o volume escuro dando impulsão para esse movimento, ele está cantando a bola para você. E aí quando chegou lá em cima, que ainda estava meio lateralizado, já cantou a bola para você. Estou em fase de transição. Então, melhor que você faz?
romper aqui. Ah, Marcelo, eu perdi a saldo. Você tem que decidir. Você vai arriscar matar mais embaixo ou você prefere matar mais em cima e depois entrar no seu trade de novo aqui, se for o caso, né? Então vejam vocês que um único indicador traz para você uma variedade incrível de forma de visualizar. Na barra, na barra horizontal, na barra de linha horizontal, nas barras de preço, você pode usar um ou outro e aí fazer a coisa acontecer ao seu sabor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse indicador, ele faz definitivamente parte do meu trading system, não pode estar fora, nunca estará fora, porque é ele que me canta a bola. Quando eu somo esse cara com a Trend Cloud, quando eu somo esse cara com o Trend Edge, meu, e uma média de 20, uma média de 200, transforma total, aí a Bollinger transforma totalmente o que eu estou enxergando na tela. Eu passo a sentir o que está acontecendo com o movimento. Então, assim, você sabendo ler os indicadores, você sabendo o que você está buscando, os indicadores vão te ajudar a confirmar, aumentar a probabilidade daquilo que você espera. E aí você então segue o movimento, ok? É isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, sapeia aquele like bacana, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo para dentro, mostra que tem um indicador diferenciado para vocês aqui no Profit, tá bom? Com mais esse indicador na mão, agora é show. Um forte abraço e até o próximo vídeo.